Pronto. Pode continuar, Carol. Então, a gente está numa área meio que se complementa aí, e aí só para vocês entenderem qual que é, né, a minha função dentro da minha profissão, é transformar o alimento, que é cozinhar, né? Então, minha função é ensinar as pessoas, e eu também, cozinhar, que é transformar um alimento de uma maneira que a comida ela fique mais saborosa, né? E como que a gente faz isso, né? Nós profissionais. A gente faz isso valorizando o ingrediente principal, aplicando técnicas que vão ajudar a melhorar aquele ingrediente que você tem. Então, aquele vegetal, aquela proteína, aquele tempero. A técnica ajuda muito nesse sentido. Porque cozinhar não é só reproduzir receita. Eu morro de falar isso. Cozinhar não é só reproduzir receita. Porque se fosse assim, todas as receitas que vocês fazem, que vocês pegam na internet e fazem, ficaria boa. Acontece isso? Não, né? Várias vezes a gente pega uma receita da internet, faz e fica a expectativa e realidade. Porque não é exato, né? Cozinhar não é exato. A gente está trabalhando, quando a gente cozinha, né? Ela tem vida, né? Seja vegetal ou animal, ela tem vida, ela tem um processo de produção que, por mais que a indústria tente padronizar, depende da natureza, do meio em que ela está, de como o produtor ali irrigou aquele vegetal, processo da colheita, do transporte, na manipulação, então tudo isso altera. Então, nunca uma cenoura vai ser igual a outra cenoura que está ali naquela banca, naquela prateleira do mercado. Uma é um pouco maior, mais grossa, outra é mais fina. Uma, se você cozinha ela por um determinado tempo, ela fica boa, a outra fica dura. Por que isso? Porque não é um produto que foi feito pela indústria em grande escala, como um pedaço de plástico, como um vidro, que tem ali as mesmas características idênticas, né? As mesmas especificações idênticas. Cozinhar sempre vai ser diferente, sempre vai ter alguma coisinha ou outra na transformação que o alimento precisa do toque do cozinheiro para falar, ops, essa receita está pedindo para fazer assim, mas o meu vegetal já chegou no ponto. Ou o meu vegetal está dessa maneira. Ou a minha carne passou por tal processo, então ela já está diferente. Então eu não posso fazer isso com ela, né? E aí é que está a questão da arte de cozinhar, porque que é tão complexo, vamos dizer assim, né? Para a gente não estragar a matéria-prima, né? Os ingredientes que a gente está manipulando. Então é isso é a minha profissão, fazer com que vocês, principalmente, se conectem com a comida que vocês estão preparando para vocês fazerem uma comida de alma, sabe? Aquela comida que você põe na boca, que pode até não ficar muito bonita, mas você põe na boca, você fala, nossa, que delícia, que gostoso, uma comida que tem contraste, uma comida que tem textura, que tem contraste de sabores, que você sente ela toda na língua, não só num lugar, tirar a monotonia da comida de vocês. Então, esse é o papel, esse é meu papel da minha profissão. E fazer com que tudo isso ainda mais seja prazeroso, né? Tirar da cabeça aquele negócio, ai caramba, que saco, eu tenho que cozinhar para comer. Ah, como eu preferia pedir. Ah, como eu preferia comprar pronto. Porque isso não ajuda, né? Não ajuda no processo da transformação do alimento, né? Você não vai estar com a atenção toda focada ali para dar o seu melhor e para receber o melhor, né, da comida. Então faz toda a diferença, tá? Eu vou falar um pouco, mas eu quero que vocês falem também. Então, eu vou falar um pouquinho da minha proposta, do que eu pensei de trazer para vocês aqui de informação que seja relevante, né, que ajude aí nesse processo que vocês estão de mentoria com a doutora Rosângela. Mas depois eu quero ouvir de vocês, dúvidas, qual que é a dificuldade que vocês têm. Enfim, eu estou à disposição hoje, pelo menos aí por 1 hora, acho que agora uns 45 minutos, para vocês falarem também, tá bom?
Tudo certo? Então tá bom. Tudo. Ó, eu tô vendo vocês, então faz assim, ó. Se vocês não falarem, faz assim, tá? Porque Manda senão eu vou bala, pensar. Carol. Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco de proteína animal, tá? Vocês vão entrar aí na dieta cetogênica, que a base é proteína, não é, Rô? É. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do princípio do que é uma proteína animal para vocês se ligarem na hora de vocês cozinhar, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, é cruel, mas é verdade. Quando a gente vai transformar uma proteína animal, a gente precisa lembrar que aquilo é um pedaço de bicho morto. E que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis para manipular aquele alimento. A questão, principalmente de contaminação cruzada, é muito grave quando você vai trabalhar com alimentação, com proteína animal, tá? Vou tomar bastante cuidado. Na casa de vocês, se vocês só têm uma tábua de carne, passa um plástico filme na tábua antes de manipular proteínas diferentes de bovina, suína, de aves, enfim, por conta dessa questão de contaminação cruzada. E fora isso, o que a gente tem que pensar? Na estrutura de um pedaço de carne. Um pedaço de carne, ele tem fibra, né? E essas fibras animais, elas são mais abertas do que as fibras vegetais. O que significa isso? Que essas fibras, por serem mais abertas, elas soltam mais rápido a suculência que tem dentro daquela proteína, que é o sangue, os nutrientes, que está tudo ali dentro daquela carne. Quando aquele pedaço de carne recebe calor, essa fibra ela abre e o suco sai. Para eu ter uma boa proteína bem preparada, seja ela qual for, com exceção peixe, alguns peixes, eu preciso selar essa proteína, tá? O que é selar? Eu vou colocar essa proteína em uma frigideira, ou numa chapa, ou num forno, ou na grelha da churrasqueira, numa alta temperatura, bem alta temperatura mesmo. E aí, essa camada de fora da proteína, ela vai caramelizar, ela vai selar, ela vai fechar a fibra. Ela fecha a fibra de fora, então a fibra de dentro, quando abrir e soltar os sucos, vai proteger e mantém ali toda a questão das principais características de maciez, de sabor, de suculência da proteína animal. Então, sempre é importante fazer esse processo de selagem. Independente do que eu vou fazer uma carne no forno. Antes de eu levar no forno, eu vou selar essa fibra. E não precisa ser com gordura, tá? Se vocês têm uma boa panela antiaderente, você pode colocar só na panela, porque ela tem que criar aquela crostinha mesmo, sabe? Um pouquinho mais escura, porque aquilo ali é os próprios sucos da carne que caem, selam e fazem essa camada de permeabilização. Eu vou fazer a minha carne no forno, sei lá. Eu vou fazer a minha carne na churrasqueira. Eu vou colocar ela no fogo bem alto. Primeiro ela vai selar, depois eu tiro para uma brasa mais branda para o calor chegar mais lentamente no meio. Vou fazer um frango. Eu preciso selar. Eu vou fazer um frango assado no forno. Então, eu vou colocar o frango assado no forno na temperatura mais alta que ele tem. De preferência até com grill. Quando ele começar a criar cor pelo lado de fora, eu sei que está cru dentro. Mas eu vou primeiro selar ele. Selei ele, aí eu baixo a temperatura para a temperatura de cozimento para poder o calor chegar dentro. Deu para entender? Vou fazer um picadinho. Eu vou selar os pedaços da carne do picadinho, da carne cozida. Porque senão, o que acontece? Principalmente carnes que a gente vai colocar líquido para o cozimento. Quantas vezes vocês já comeram um picadinho que a carne não tinha gosto de nada, mas o caldo estava perfeito? Saboroso, o caldo estava top. Agora,
A carne só tava fibra, sem gosto de nada. Se você come a carne sem o caldo, parece outra preparação, outra produção. Por que isso? Pensa comigo, a gente tem a fibra aqui toda aberta, certo? Da carne. Ela tá abertinha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou e coloco água. O que essa água vai fazer? Essa água vai entrar e vai lavar toda a minha carne. Porque a fibra dela tá aberta. Então, ela entra na carne e vai jogando a água, os nutrientes, tudo para fora. E o sabor também. Quando você termina, você tem só a fibra, sem sabor. E dependendo do tempo de cozimento, vai ficar até seco, assim, aquele pedaço de carne que você coloca na boca, mastiga, 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 esfarela e você não consegue engolir. Porque tem que colocar, tem que selar, tem que fazer esse processo de selagem para que a carne mantenha ali os nutrientes. E a carne, ela tem que cozinhar de fora para dentro. Quando eu selo um pedaço de carne, dependente do que eu tenho ali para fazer a condução do calor, se for a água, se for por irradiação por conta do forno, né? Que a temperatura bate nas laterais e entra na carne. Se for pela chama, ela tem que ser de fora para dentro, nunca de dentro para fora, sempre de fora para dentro. E aí a gente mantém aí uma boa proteína. Então, o frango, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. O que vai diferenciar no processo é o tempo que vocês vão deixar, né? Se você tem uma carne de primeira qualidade ou um animal que tem uma fibra que tem mais gordura, como por exemplo a carne bovina e a carne suína, a carne bovina ela tem muito mais gordura entre a fibra, que a gente fala que é o marmoreio, do que a carne suína. A carne suína ela é uma carne que a gordura animal da carne, ela fica mais na parte externa, nos cortes externos. Dentro, o animal ele é extremamente magro na questão de gordura. Por isso que a carne de porco é mais seca. E isso está relacionado com o tempo de vida do animal. Então, geralmente, os animais que vivem menos tempo, de médio e pequeno porte, eles têm menos gordura do que os animais que têm uma vida mais longa, né? Então, menos gordura só não, né, Rosângela? Mas toda a questão da alimentação do animal, enfim, o ambiente em que ele vive, está tudo relacionado com o tempo que ele vive. A indústria, né, é muito cruel nesse sentido. Então, quanto mais tempo aquele animal vive, mais coisa você vai comendo da alimentação dele, né? Porque o que a gente come também come. Exatamente. E, O novilho tem a textura da carne muito mais gostosa, mais macia, até exatamente. mais saborosa, né? Porque ele vive menos, né? Então, animais assim, por exemplo, a galinha, pato, o porco, carneiro, bode, são carnes mais magras, mas o animal ele vive menos tempo. Então, por isso, assim, que é uma carne também que tem menos gordura intrafibra, tá? Quanto menos gordura tem, mais cuidado a gente tem que ter para fazer, porque mais seco pode ficar. Porque a gordura também ela acaba ajudando nesse processo de maciez, né? Ela vai trazer uma untuosidade para a carne, uma maciez diferente, né? Então, quanto mais gordura, mais macia. Quanto menos gordura, menos macia e melhor a gente tem que tomar o cuidado na hora de cozinhar. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, lavar a carne de jeito nenhum. Deixar a água entrar, colocar uma água sem selar a fibra, porque isso pode atrapalhar o processo. E uma outra coisa que sempre me perguntam, eu coloco água quente ou água fria para fazer, por exemplo, uma carne cozida? O que vocês acham? Me respondam aí. Água quente ou água fria? Eu coloco quente, sempre. Tá, legal. Quem mais? Eu ponho fria. Tá. Quem mais? O que vocês acham? Eu ponho quente, Carol. Eu também ponho
fria. Fria. Na Tá. carne, depois dela selada direitinho, coloca água quente ou água fria. Não, vou falar. Água quente, sempre. Ah, tá. Na verdade, sempre água Errou, quente. errou, Eli. Sempre água quente. Por que água Errou. quente? Eu só ponho água quente. É isso mesmo, água quente. Ah, é, foi a Gabi que falou. Foi a Gabi e a Inês, né? Erraram. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, não vou falar que eu ponho quente, porque vai que eu tô fazendo errado. É melhor não falar, né? É água Porque você quente. tá no processo quente, põe gelado, água gelada, acaba que não colabora nem com o cozimento, né? Na verdade, é isso mesmo. Primeiro que a água gelada, ela já está recebendo calor. Então, o suco, toda vez que a gente for cozinhar uma carne, a gente tem que pensar o seguinte: eu não posso deixar sair os sucos de dentro da carne, porque é isso que vai me trazer o sabor, o nutriente, tudo. Então, eu tenho que ter isso em mente. Se a minha carne sangrar muito ou chorar muito, esquece, você já perdeu aí a qualidade da sua produção, entendeu? Quando ela já começa a receber calor, os sucos já estão se movimentando ali dentro da carne. Se for numa frigideira, por exemplo, você coloca, ele começa a subir o sangue. Aí chegou no meio a temperatura, você vira a carne, aí espera o sangue subir de novo. Quando em cima estiver brilhosinho com o sangue da carne, ela já está no ponto, porque ela já recebeu calor até o meio dos dois lados. Quando ela já está recebendo calor e aí ali, o suco já está se movimentando, se eu jogo água fria, essa água fria vai fazer um processo de parar o cozimento. E aí a carne que já estava amolecendo enrijece, fica mais dura. Ela fica dura. E outra coisa, a água entra na fibra, mesmo que esteja selada, porque a água fria vai abrir essa fibra, menos do que se você não tivesse selado, ou do que se você não tivesse selado, óbvio, mas ela entra na carne e aí ela faz aquele processo que eu falei, de cozinhar de dentro para fora. Então, Porque para, né? a tara acaba fazendo meio que um branqueamento. Então, quanto mais quente, quanto mais fervente essa água tiver, melhor. Daí vem a necessidade, daí vem o meripoá, né, Carol? Porque aí você tá fazendo o meripoá do lado e tá fazendo esse cozimento com a carne, você já vai pegando e já vai colocando ali na carne, né? O fundo, você fala, né? É, aquele fundinho, você faz. Pode, é isso mesmo. Você pode fazer o fundo, ou mesmo que não seja o fundo, tá, Eli? Mesmo que seja a água mesmo. Você faz ali o refogado embaixo, aquela base aromática. É assim, você sela a carne. Vamos fazer um processo de um picadinho mental aqui. Eu tenho os pedaços de carne. Eu selo a carne, tiro da panela. Daí eu vou fazer a minha base aromática ali, que é o quê? Alho, cebola, se vocês colocam cenoura, se vocês colocam tomate, pimentão. Eu coloco, por exemplo, salsão, sempre coloco nessa base aromática, tal. Faço aquele refogadinho, jogo a carne de volta e aí eu acrescento o meu líquido quente. E aí eu vou, fecho a minha panela. Se for a panela de pressão, a gente sabe que na panela de pressão tem que colocar um pouco mais de líquido, porque ela vaza muito, certo? E se for na panela que você vai fazer no processo de pinga e frita lá, de pinga e cozinha, aí você vai colocando aos poucos, conforme você vê a necessidade, tá? Mas é sempre isso. Até a carne moída a gente faz assim. Pensa a carne moída. Se a minha carne vai ficar com sabor, porque eu tenho que deixar os sucos ali dentro, imagine uma carne fracionada, que ela já está picada, né, moída, com pedaços bem pequenos. Se eu coloco essa carne dentro de qualquer líquido que seja mínimo, pelo menos o líquido que solta da cebola, ela já vai ficar aquela aguaceira toda na panela quando a gente faz carne moída, não fica? Por conta disso, porque solta mesmo água. A carne, ela já desidrata em uma média de 25% a 30%. Naturalmente, a fibra animal, ela perde essa desidratação aí.
natural. Agora, se a gente não colabora, além da desidratação, da perda que a gente tem, a gente vai comer uma fibra sem nutriente e sem sabor, né? E a ideia é a gente sempre levantar o sabor. A proteína animal, no geral, ela não precisa de muito tempero. Ela tem que ter gosto da proteína. Então, assim, eu estava dando uma aula essa semana, ensinando o pessoal a fazer galinha. Aí as meninas falando, não, eu deixo a galinha de molho na água com vinagre, ou para poder sair o cheiro da galinha. Aí eu falei, mas mulher, se você vai fazer uma galinha que não quer que tenha cheiro de galinha, faz coelho, faz boi, não vai fazer galinha. Qual que é o sentido de você fazer uma galinha e não ter cheiro de galinha? Não, mas é porque fica com gosto, com o cheiro, quando a gente vai comer, fica com cheiro, aí fica com cheiro de cru. Falei, não, peraí. Uma coisa é você errar, você não temperar direito e a galinha ficar com gosto sem gosto. Ou ficar crua mesmo, vai ficar com cheiro de cru. Outra coisa é ter cheiro de galinha. Se você vai fazer um negócio que é só ovo, não quer que tenha cheiro de ovo, não quer que tenha gosto de ovo, vai ter gosto de ovo. Só não pode ter gosto de ovo cru, se o negócio não tá cru. Não pode ter cheiro de frango cru. Mas nada de ficar lavando frango com limão, nada de ficar lavando frango com vinagre, ficar deixando de molho, porque e tudo isso, primeiro que você já está colocando água na nossa fibra, lembra da fibra, a fibra está aberta, já está colocando água na nossa fibra. Segundo, a acidez já está começando a cozinhar o negócio. Então, muda totalmente o seu processo aí, o seu resultado da sua receita. Para você fazer um frango que você lavou com vinagre antes para ele ficar bom, assim, bom que eu digo suculento, você tem que ser muito bom, porque ele fica seco, não tem como. Não tem como, porque o vinagre cozinha ele de fora, né? O vinagre vai cozinhando ele. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, antes de abrir para vocês na questão da pergunta sobre a proteína, eu já falei da questão do tempero, que não precisa de muito tempero, né? Tem que ter gosto da proteína mesmo. Então, o que a gente usa na cozinha profissional é um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino e só. Eu não sei se no código de vocês pode entrar a pimenta do reino na base. A doutora pode falar para vocês isso. Mas a gente, na cozinha profissional, a gente só usa o sal e a pimenta do reino. E aí, a gente tempera essa base de aromática, que vai complementar, ou o molho, para poder, na hora que colocar na boca, tudo junto, ter sabor. Não precisa colocar todo o sabor ali, necessariamente, no frango. Eu posso fazer o frango com o tempero base, que a gente fala, e trabalhar bem o acompanhamento, fazer um acompanhamento bem aromático, bem temperadinho, porque eu vou comer junto com o frango. Então, a proteína vai ter o gosto da proteína, o acompanhamento vai ter o gosto do acompanhamento, a salada vai ter o gosto da salada, e tudo isso junto faz um prato. Não precisa tudo ter o mesmo gosto, né? E tá tudo ali na proteína. Porque a proteína, gente, é o suprassumo de um prato. Ela tem que ser valorizada. E a gente, principalmente, pensar que tem que ter o gosto daquele animal, né? Daquele corte em específico, daquilo, né? A gente colocar muita coisa na proteína na hora de temperar, confunde, né? Então, você come um estrogonofe que não tem gosto de carne. É verdade. Então, Inclusive, na cetogênica, a gente vai começar a trabalhar muito com a manteiga, com a gordura de porco, com o bacon, né? E é gordura, mas é gordura de origem animal também, né? Então, a gordura de origem animal com a proteína também de origem animal. Tem as proteínas de origem vegetal, mas muito mais animal, né? E é por isso também que as marmitinhas fit são tão sem graça, né? Porque muitas vezes não tem essa base de tempero, nem a técnica que é feita, não tem nada disso. é porque a comida congelada, você não consegue trabalhar uma base de tempero muito potente, porque quanto mais tempero tem e mais congela, ela vai soltando os óleos, né, das especiarias e tal, e vai ficando muito forte.
Sim. Então, é difícil você pegar a mão de alguém que faça sem medo de quando a pessoa descongelar, o negócio está muito forte, né? Então, eles preferem tirar. Agora, a gordura de origem animal, ela é fundamental para trazer sabor para os preparos, né? Vamos pensar aqui comigo. Qual que é o gosto que tem um lagarto? A carne, hein? Não estou falando um molho madeira ou um molho que coloca em volta do lagarto, não. O lagarto, qual que é o gosto que tem? Quase de nenhum, não é? Porque é uma fibra sequíssima. É um corte muito, muito magro, muito seco. Por isso que tem que ser feito cortado fininho e ainda sempre acompanha um molho para poder conseguir os dois juntos ter a suculência. Já pensa uma costela gaúcha. Ó, a Luciane chega a brilhar o olho ali. Olha a diferença de sabor. Um cupim. Então, O cupim. gente. Nossa! Meu Deus, não, aqui. Ó, vocês... É muito bom, mas por quê? A gordura, né? A gordura, ela traz isso, né? Ela faz parte da questão do sabor, né? Então, não tem jeito. E quando você está dentro de uma fibra animal, o que acontece? A fibra, ela é assim, ó. Fibra da carne e as fibras gordurosas, né? Quando você leva no fogo, essa gordura, ela derrete. E a fibra fica macia, porque entra ali, entre os espaços, entra a questão da untuosidade da gordura que derreteu, e fica ali abertinho a fibra, a maciez, né, a suculência. Por isso que o lagarto é tão seco, porque ele não tem, né, essa marmorização que a gente fala. Deixa eu só falar para vocês a questão do peixe, que é uma outra proteína um pouquinho diferente no processo de cozimento, e aí eu vou abrir para vocês perguntarem algumas coisas, tá? O peixe, ele é um animal que tem pouquíssima gordura. Tem algumas espécies que têm mais gordura, né? Geralmente, peixe de mar, peixe de rio tem menos gordura, peixe de mar tem mais gordura, que também está relacionado com o tempo de vida deles, tá? E o habitat natural, né? O mar, o peixe tem ali diversos habitats, a alimentação do peixe de mar é diferente, a temperatura da água que ele vive muda também a característica da carne e dos minerais que tem dentro da carne do peixe. Então, isso vai mudar bastante. E peixe de rio também tem as características da carne deles também. A carne deles é geralmente mais firme, mais durinha do que as de mar. O peixe de mar tem a carne mais mole, vamos dizer assim. E tem mais espécies com gordura, mais gordura, tá? Principalmente os de água fria. Quanto mais fria é a água que vive o peixe, mais gordura tem na carne, na fibra da carne do peixe. No geral, peixe é cozimento rápido, cru ou rápido. Você nunca vai ter um peixe aí que você faz muito tempo de cozimento, assa, só se for um pirarucu inteiro. Mas caso contrário, é sempre muito rápido o cozimento. É sempre quase mal passado. A fibra do peixe, se você deixa ela um pouquinho a mais, ela já fica esfarelenta na boca, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Como que eu faço peixe? Duas coisas, né? Duas técnicas que é legal para vocês preservarem o sabor do peixe. A primeira é em papilote. Não sei se vocês já viram falar isso, mas a gente pega o peixe e coloca ele dentro de um saquinho, ou aquele saquinho plástico, ou o papel alumínio, ou a folha de bananeira, como os índios faziam. A gente coloca ele dentro desse papilote e a gente leva ele para assar ou para cozinhar no vapor, dentro desse papelzinho. Porque aí ele não vai ter nenhuma incidência de líquido extra ali. Os líquidos, as gorduras que saem da própria carne é que vai fazer essa transferência de calor, que vai cozinhar a carne do peixe. Isso vai fazer com que potencialize o sabor do peixe. Então, ele vai ficar com um sabor bem bom
Não, é muito difícil passar do ponto, ele não vai passar do ponto de jeito nenhum. Só se você colocar no forno e for assistir a novela, esquecer que está lá no forno. Mas caso contrário, ele vai manter melhor as características naturais da carne e potencializa o sabor. Um peixe muito grande, a gente coloca uns vegetais dentro desse papilote, então que vão ajudar a trazer mais líquido, né? Então a gente coloca aí um pouco de gordura, a gente pode colocar, se quiser fazer um peixe à baiana, eu coloco aí um azeite de dendê, já tenho minha muqueca, coloco uma gordurinha de coco, um óleo de coco, coloco pimentão, posso colocar cebola, posso colocar minhas ervas e minhas especiarias ali dentro daquele papilote, tudo dosadinho. Quando eu abrir, meu peixe já está pronto para comer. E aí, inclusive, os vegetais. Então, a cebola, o alho, tudo que a gente quiser colocar nesse papelzinho já está pronto para comer. E aí, você vai trabalhar o acompanhamento. Eu quero fazer um molho para servir meu peixe junto com o molho. Então, coloco meu peixe lá e vou fazer um molho. Então, vou confitar os meus tomates, minha cebola, vou fazer um molho de alcaparra, vou fazer um molho de manteiga, vou fazer um molho à base de creme de leite e limão. Enfim, o molho que vocês quiserem trabalhar, vocês vão trabalhar à parte. Quando tirar o peixe, você pega o peixe e rega com o molho. É sempre assim. Vocês veem nos programas de culinária que é sempre, nunca a receita de uma panela só. A gente constrói o sabor de um prato, né? Então tem que ter essa construção assim, que não dá muito trabalho. Hoje, por exemplo, eu dei uma aula de peixe grelhado, era tilápia. O que eu fiz? Temperei o peixe, sal, pimenta do reino e deixei na geladeira. Numa forma, eu coloquei tomatinho cereja, cebola, azeitona preta, alho, alecrim, azeite. Botei no forno. Ele confitou. Soltou os sucos. A cebola solta suco, solta líquido. Tomate solta líquido. Aí grelhei o peixe e joguei por cima. Isso daí. Pronto. Tipo, em 5 minutos eu tinha feito a comida, praticamente. Eu só coloquei no forno. Posso já nesse meio colocar umas batatinhas também, porque daí eu já tenho meu carboidrato ali dentro também da preparação. Só servir com uma salada já tá pronto meu prato. Então, peixe é muito simples de fazer. Não dá para ficar inventando muita roda com peixe, tá? Porque senão vocês vão estragar a proteína. E uma outra coisa, eu ia falar de peixe, essa questão do papilote é muito legal. O grelhado também é muito bom, tá? Fazer ele. Se for um peixe muito delicado, vocês podem colocar gordura, né? Um fiozinho de gordura, colocar na temperatura mais alta, a frigideira, põe o peixe, ele vai fazer tsh, fez o barulho da frigideira, você já baixa a temperatura, que aí ele não vai ficar chorando, tá? E aí você consegue ver, né? O calor chegando. Chegou na metade da posta ali. Se você gosta dele bem passadinho, você vira. Se não, você deixa ele numa única posição mesmo, chegar até em cima e você tira e já serve, porque peixe não precisa de muito tempo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês vão temperar o peixe, vocês colocam limão? Quem coloca limão para temperar o peixe? Fala para mim. Às vezes eu E você, coloco, Eli? às vezes. E vocês? E você, Inês? Eu coloco limão e pimenta do reino. E a Graciele? Coloca, tá. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei do frango? Se o peixe tem a fibra mais delicada do que o frango, o que acontece com o meu peixe quando eu coloco limão nele? Então, não pode. Mas o limão combina com o peixe, né? A acidez combina com a questão do peixe, né, gente? No Brasil, pessoas comem peixe com limão, na verdade. Limão com peixe, não peixe com limão. O que a gente faz, né? É uma dica também até para vocês fazerem carne suína. Segue a mesma lógica, tá? A gente não coloca o suco do limão, a gente coloca as raspas do limão para temperar o peixe, tá? Que bacana. Não coloca o suco, só coloca a raspa do limão. Ela vai aromatizar do jeito que precisa aromatizar, mas ela não vai cozinhar essa carne, não vai desidratar essa carne, tá?
Assim, porque o limão realmente ele cozinha o peixe, né? Ele faz um cozimento a frio, né? Dependendo do peixe que você colocar, você não precisa nem levar no fogo para comer, ele já vai estar cozido. É verdade. E aí, a gente tem que tomar cuidado também com peixe congelado, né? Não é todo mundo que tem acesso a peixe fresco, de peixaria. Esses peixes que vêm de congelado, eles também são mais difíceis de manipular. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre fazer o descongelamento seguro, que é tirar do freezer para a geladeira. E na geladeira, vocês descongelem ele em cima de uma grade. Pega uma gradezinha, alguma coisa, e põe ele para descongelar ali, em cima daquela grade. Porque daí, de preferência, passa o plástico filme e coloca até um peso em cima na geladeira, não tem problema. Porque ele vira uma esponja, né? Eles passam um produto para poder ocupar mais água e ele ficar mais tempo, preservar mais tempo, né? Que é uma carne extremamente perecível, né? Quando você vai comprar um peixe fresco, ele, na peixaria, 3 dias, ele já não tá bom para o consumo. Imagina congelar. Então, uma Ô, dica que eu Carol, dou... Diga, pode falar. é o ceviche que você cozinha o peixe no limão, é isso? É. Qual peixe que você recomenda fazer? Eu gosto, dá para fazer com diversos, né? Mas eu prefiro peixe mais branco. A tilápia mesmo, o sapica que a gente tem por aqui, o robalo, ele é mais gostoso. Agora dá para fazer com salmão, com atum. Tá, obrigada. Então é assim, coloca o peixe às postas numa gradezinha, passa o plástico filme, de preferência põe um pezinho, faz o descongelamento e segura assim, porque aí a água vai sair e não vai voltar. Porque como que a gente faz para descongelar? Às vezes até no próprio saquinho, né? Não precisa ficar com vergonha, porque é assim mesmo que as pessoas fazem, não sei. A gente deixa ele descongelando no próprio saquinho. Então, ele descongela, mas aquela água volta para dentro dele, né? Então, isso atrapalha na hora de você cozinhar ele. Então, ele despedaça, fica horrível. Então, é bem difícil de fazer peixe esses congelados. Façam isso que vocês vão ver que vai ficar bem melhor, assim, na hora de manipular. Certo? A proteína suína, mesmas coisas. Sempre selar, tomar cuidado com a acidez, cozimento. Uma coisa que funciona muito a proteína suína é, por exemplo, o pernil e a paleta. Eu adoro o pernil e a paleta, porque a parte de dentro é bem gostosa, bem suculenta. O sabor é diferente porque está perto do osso, né, ali do animal, e não tem tanta gordura quanto a costelinha, por exemplo. E só que uma técnica legal de fazer é o pingue frita, a carne suína. Então você vai selar ela, vai colocar na mesma frigideira, não precisa tirar, como eu falei do picadinho. Sela ali a carne, coloca, né, a selagem, coloca a base aromática que vocês quiserem colocar, e aí vocês vão pingando água quente e tampa. Vai mexendo, sabe? Vai meio que caramelizando aos poucos essa carne. Ela fica bem boa, porque a carne suína, ela não combina com um monte de líquido, como, por exemplo, uma carne bovina, né? É muito difícil a gente conseguir fazer um corte assim, um monte de líquido. Ela geralmente é uma carne mais sem líquido, mais caramelizada, né? Então, essa técnica do pingue frito para carne suína é ideal. Você mantém o cozimento, ela fica bem cozidinha, fica saborosa. O tempero, dependendo das especiarias que você colocar ali também, vai ficar bem bom. E você consegue manter os nutrientes, inclusive, da carne suína, né? Então, uma dica que eu dou para vocês para carne suína é isso. E se vocês quiserem fazer assada no forno, o papilote é a melhor opção. Seja a peça inteira, fazer uma costelinha assada no forno, inteira, papel alumínio, para o vapor, o líquido da própria carne cozinhar ela. Vou fazer bisteca. Em casa eu faço muito bisteca. Então, o que eu faço? Coloco nos papelzinhos também, no papilote, raspa de limão,
a especiaria que eu quero ali, coloco, faço, dá até para congelar depois. Aí eu deixo ela chegar no ponto lá, depois eu só tiro do papilote com um pouquinho de banha de porco mesmo e dou uma douradinha, que às vezes fica muito branco no papilote. Dou uma douradinha e já sirvo, ela não fica seca, porque a bisteca é difícil você comer uma bisteca boa, né? Ela geralmente fica seca. Então você faz no papilote, ela fica bem boa. Carol, você tem dica para o cação? Eu acho que ele solta muito líquido, né? E eu gosto de fazer ele assado. É porque você não acha a cação fresca. Fresco, Cação, fresco. mas você não consegue comprar fresco. Por mais que você compre fresco, ele já tinha sido congelado. Eles deixam descongelar, né? Por exemplo, na feira, eles deixam descongelar o cação. Aí, Porque o cação não é um peixe brasileiro. Ele é de águas frias. Exatamente. Entendeu? Quando a gente vai preparar, claro, ele sempre, né? Quando vai fazendo um molho, por exemplo, ele solta muita água. Mas por quê? Porque ele já foi congelado e descongelado. Então, se a A gente fibra dele fica mole, fica muito mole, realmente. bem mole. Então, assim, uma coisa que eu aconselho, né? Você compra congelado e você faz o descongelamento do jeito que eu falei. Ou se você quiser, você pode dar uma empanadinha nele. Você pega ele Minha sogra e faz assim. dá uma secada nele. Você pode usar farinha de arroz, se você não quiser usar farinha de trigo. Eu uso bastante aveia aqui em casa. O amaranto também. Então, eu dou faço o amaranto em flocos, dou uma secadinha nele, né, empanadinha, e aí eu faço o processo de temperagem. A farinha de aveia, passa ele no tempero, passa ele puro na farinha de aveia, depois tempera? Como? Não entendi essa parte. Você vai temperar normal. Antes de você levar para assar, você vai criar uma camada que vai proteger para ele não despedaçar. Aí você passa ele numa farinha. Pode ser a farinha de aveia, pode ser o amaranto. Eu tenho usado muito amaranto, eu acho que é bem bom, porque ele, inclusive, tem um poder de espessar melhor, né, do que o farinha de trigo. Farinha de amaranto, né? Você fala. Isso, amaranto em flocos. Você compra ele em flocos e aí você bate, ele vai ficar farinha. Inclusive, eu fiz uma geleia, postei no meu Instagram, uma geleia de beterraba, que eu usei a base de amaranto, que fica a mesma coisa de uma geleia de frutas vermelhas. Beterraba e amaranto. Olha lá no meu Instagram, lá. Depois eu passo a receita para vocês, a foto. Eu ia levar para a Rô hoje, mas eu não levei porque tem que ficar na geladeira e ela não estava lá. Eu até separei um potinho para você aqui, Rô. Acho que o amaranto é muito bom. Porque ele é parecido com a chia, né? Ele é uma semente, ele não é um grão, né? Ele não é um cereal, né? Então, ele tem ali umas propriedades bem interessantes que a Rosângela pode passar para vocês. Mas, enfim, na cozinha, ele seca, ele faz o que faria a farinha de rosca, sabe? Interessante. Então, Muito legal. E aí, mais alguma pergunta? Frutos do mar, por exemplo, o camarão, né? Na cetogênica entra bem preparações com camarão. A preparação dele, assim, por exemplo, eu sei que dá para fazer com manteiga saborizada, de repente. Então, é sobre isso que eu estava pensando em falar para você. A manteiga saborizada, o que você acha? Ela serve ela serve para qualquer tipo de proteína ou tem alguma proteína específica? E quais temperos você acha legal para fazer essa manteiga saborizada? Porque ela fica congeladinha com ervas, né? Aquela que fica durinha com ervas. Com ervas, né? Isso. Você fala. Isso. Tá. Então, ela a manteiga saborizada, ela fica bom com qualquer proteína. Com frango, ela é perfeita, porque ela traz aí a questão da gordura que a carne não tem.
Geralmente ela fica muito bom, carne bovina também, carne bovina cortes maiores, né, mais potentes, como um bife ancho, um filé mignon, um medalhão de filé mignon, aquelas carnes mais altas, né, que tem mais fibra mesmo, que geralmente no meio não fica ao ponto, né, ou não fica bem passado, né, ela fica sempre ao ponto para mal. Então a gordura ela entra muito boa aí nesse caso, manteiga saborizada. E eu faço manteiga saborizada com camarão, né? Camarão é muito bom você usar ele, fazer uma manteiga saborizada de camarão Ah, tá. nas preparações. Então, como que você vai fazer? Você vai limpar o camarão, vai pegar a casca, certo? A casca do camarão, ela tem mais sabor do que o camarão em si, por incrível que pareça. Então, vocês vão pegar o camarão, vão temperar ele com sal e pimenta do reino e já é. Aí vocês vão pegar as cascas do camarão, vão colocar numa panela com a gordura. Pode ser a manteiga, pode ser o óleo de coco, pode ser até um óleo vegetal, um azeite ou um óleo vegetal aí de boa qualidade. E vão colocar as cascas de camarão no fogo. E não vai deixar ferver, baixa a temperaturinha. Sabe aquele fogo bem baixinho mesmo? E aí essa gordura vai ficar com sabor de camarão. Aí você vai coar, vai jogar fora as cascas e a sua gordura vai ficar saborizada de camarão. Se for uma manteiga, você pode gelar ela de novo, ela vai ficar vermelhinha, ela vai ficar rosinha, da cor do camarão. E quando você for finalizar o seu prato, porque o camarão, o cozimento dele é bem rápido, né? Então, quando você for finalizar o prato, você joga essa gordura de camarão e refoga o camarão. Ou até mesmo você vai fazer um risoto. A gente coloca o camarão só por cima, porque colocar o camarão no meio ele pode passar do cozimento. Mas a gente faz o risoto com a manteiga de camarão. Então o risoto vai ficar com gosto de camarão sem ter camarão. Nossa, que delícia. Entendeu? Você pode temperar essa manteiga de camarão com ervas e aí você servir ela pura, assim, né? Acompanhando um prato, por exemplo, de peixe. Jogar por cima de um peixe um pouquinho dessa manteiga de camarão, já fica bom. Mas o camarão, basicamente, o cozimento dele é rápido. O legal do camarão é que a gente pode fazer o curry, sei lá, fazer ele numa base mais asiática, colocar gengibre, leite de coco, iogurte, ele fica muito bom. Fazer ele uma base de molho de tempero, o baiano, por exemplo, colocar aí pimentões, colorau. Então, o camarão é bem versátil. Dá para fazer ele grelhado, dá para fazer ele com pupunha, dá para fazer ele com capim santo, dá para fazer ele diversas coisas. O camarão é bem versátil. O difícil é o ponto mesmo. Então, a gente, como ele vai ser sempre a última coisa que vai entrar na preparação. Ou ele entra, você frita ele, sela ele, e aí usa a frigideira que você selou para trazer o gosto dele para o molho, e depois no final você volta. Ou você faz a manteiga, a gordura saborizada aí de camarão. Ou caldo, né? Coloca ele para cozinhar, a casca, para cozinhar com o fundo, o mirepoix, que é a cebola, cenoura, salsão, e aí você vai ter uma água, que é um caldo de camarão. E esse caldo de camarão você acrescenta nas preparações, e o camarão vai ser a última coisa. Frutos do mar, no geral, cozimento é rápido. Até o polvo, que é maior, que tem aí todo um processo, que ele tem que ser, o cozimento dele tem que ser exato. Ficou macio, se você continua, aquela membrana ali vai virar um sabão, uma borracha, né? Uma coisa que eu tenho feito muito, que é muito bom, e às vezes é até mais acessível do que camarão, é lula. É bem rapidinho também, é bem gostoso. E se vocês tiverem colê com alguma peixaria, pede para eles as cascas de camarão. Vocês fazem um monte de manteiga de camarão e salteia a lula nessa manteiga de camarão com alho, para vocês verem. Nossa, que bacana. É bem gostoso.
Vocês estão vendo, gente, que fazer dieta não é ruim, né? Às vezes a gente começa a fazer dieta e fala, puxa, eu já não aguento mais comer a mesma coisa, né? E acaba desistindo da dieta. E, na verdade, muitas vezes, o que falta é técnica de gastronomia ou técnica de cozimento, que seja a coisa mais simples do mundo, né, para poder modificar, transformar. Né? Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente oriental, né, japonesa, e eu perguntei para ela assim: você já comeu? Como é que foi? Foram molhos. Eu estava explicando para ela os molhos para saladas. E aí falei sobre o iogurte com maracujá e mel, né? Então ele puxa, e também falei sobre o umami para ela. Mas isso foi para uma outra cliente, falei sobre os sabores umami. E aí nenhuma das duas sabia, nem o sabor umami e nem o molho feito com maracujá, iogurte, mel, né? Mais puxado assim para o agridoce, para transformar um pouquinho o sabor da salada. E assim, eu falei, puxa vida, né? Não sabe uma base de nada. Então, claro, tem os temperos, mas muitas vezes as pessoas estão muito acostumadas a usar temperos prontos. Então, você imagina, né? Vai fazer uma dieta, não consegue. Por isso que acaba abandonando. E Não come com olha que delícia, satisfação. né? Não come com É, satisfação, exatamente. A quando salada você fica vai sempre o mesmo sabor, né? Tudo o mesmo sabor, aquilo que você falou, né? Quando a gente vai comer, por mais que você. Eu sempre dou umas cutucadas na Rosângela. Quando você vai comer, por mais que você pense, eu preciso ter saúde e eu vou comer, eu preciso ter consciência daquilo que eu tô comendo. Mas é instintivo você buscar satisfação e prazer quando você come. Primeiro, antes de saúde. É verdade. Instintivo. Então, você tem que ter prazer. E quando a gente está falando de dieta, é o principal foco. Porque senão você vai comer, você vai estar bonita, né, magra, saudável, mas psicologicamente você não está satisfeita. Você está num processo de mental de deteriorização do processo que o seu corpo está vivendo, entende? Então, não dá. Você tem que se conectar num geral, né? E a principal coisa é buscar essa questão da transformação do alimento e que este momento seja um momento de prazer, seja um momento interessante, legal, né? Gostoso. Aqui na minha casa eu tenho, né? Eu como de um monte de coisa na escola, que eu dou aula, né? Então, como de um tudo que vocês imaginarem, eu como durante a semana. Mas na minha casa a gente tem, desde que minha filha nasceu, enfim, ela nasceu com alergia a ovo, a leite e a trigo. Pensa. Então, quando eu dava de mamar, eu já percebi que ela tinha reações e tal. Aí o médico falou: tem essas tais alergias, como você amamenta, você tem que parar de comer, porque passa pelo leite e ela tem. Então, desde 6 meses de idade que ela tem isso. Então, eu já mudei muita coisa na alimentação aqui de casa. E o meu filho, agora, durante esse período de pandemia, o índice glicêmico dele está muito alto, ele está quase pré-diabético. E como eu tenho 2 irmãs diabetes tipo 1, a gente redobra a atenção. Então, além de eu já tirar de casa a farinha branca, muita coisa eu não faço com ovo, então eu uso aí uma linhaça, o grão de bico, essas coisas para trazer a textura do ovo para as receitas. Então, eu faço muito essas substituições. Agora, eu também tirei essa questão do açúcar, né? Reduzi muito a questão do açúcar e do carboidrato branco que vira açúcar. Então, mas a gente não come mal. A gente não come mal, assim, porque a comida fica divertida, para te falar a verdade. A comida fica divertida, não é diferente, assim. Outro dia eu fiz a gente estava fazendo, sei lá o que era que a gente estava fazendo aqui em casa e não deu tempo de fazer comida, nada, nada. Meu marido foi comprar almoço, não tinha. Ele foi e trouxe aqueles macarrão instantâneo para casa. Aí eu fiz para os meus filhos. E aí o meu filho estava comendo e falou assim: mamãe,
gostoso, mas só tem gosto de uma coisa. Na sua inocência infantil, ele falou tudo. Você não tem textura, você não tem contraste, você não tem uma garfada, você sente uma coisa, outra garfada, você sente outra. Então a comida fica monótona. Ele falou que comida monótona, não tem gosto de nada, não é que não tem gosto, tem gosto, mas só tem gosto de uma coisa, né? É uma comida monótona. E quando você se dedica, você faça minimamente uma saladinha de beterraba, que é um pouquinho mais doce, com arroz e um feijão, você já está trabalhando aí a questão da construção das suas papilas gustativas, né? Porque é treino. É treino. Muita gente acha que não, eu não gosto disso e pronto. Não. Você vai comendo de maneiras diferentes, porque tem várias maneiras, né? Você vai trabalhando a sua memória gustativa e aí aquilo vai ficando melhor e para o seu, né, mais agradável para o seu paladar. É a mesma coisa ervas e especiarias. Aí a última coisa para a gente falar, de verdade. Muita gente tem dificuldade de cozinhar com ervas e especiarias. Por quê? Porque elas roubam o sabor, né? Se você não sabe colocar, se você não sabe dosar. Então, eu aconselho vocês a usarem mais, né? A gente tem aí milhões de especiarias e ervas. Várias guerras foram lavradas aí por conta da questão das especiarias. Das especiarias, exatamente. Em casa, a primeira coisa que a pessoa faz quando tira o sazon da comida é só usar alho e cebola. É uma base aromática boa? Mas não é o suficiente, né? Então, quando você está nessa transição de sair do tempero, que é uma porrada de sabor, né? Industrializado, para um tempero mais natural, use e abuse das ervas, das especiarias. Vou fazer um frango, vou colocar um curry, vou colocar um óleo de gergelim, vou colocar ali um leite de coco, vou colocar uma páprica, a páprica é totalmente diferente do colorau. Vou fazer uma carne, vou colocar uma páprica picante, vou colocar uma páprica defumada, vou fazer um legume. Delícia. Então, você vai, sabe, aos pouquinhos você vai. Vou fazer uma sopa, vou colocar um alecrim, um tomilho, vou usar um salsão, vou usar sabe assim? Vou fazer um molho de tomate, coloco manjericão. Tem muita gente que não faz molho de tomate com manjericão. Quando come, fala, meu Deus, que coisa de outro mundo. É só uma folha de manjericão. Só uma folha de manjericão. E já muda totalmente. Totalmente. Esse é o poder das ervas e das especiarias. Então, assim, usem. Recentemente, até a Rosângela vai entregar para vocês, eu não sei quem pediu, não sei como que vocês fizeram. Eu fiz uns kits de tempero. Que eu fiz um mix mais equilibrado de ervas e especiarias. Para ajudar, justamente para ajudar as pessoas a se livrarem do tempero industrializado e cozinhar com ervas e especiarias. Ali só tem ervas e especiarias, só. E muda totalmente o prato de vocês, a comida de vocês. Tem um cliente meu que comprou, a filha dele comprou, depois ele me ligou e falou, você é bruxa? Aí eu, por quê? No meu prédio inteiro, as pessoas estavam me perguntando o que era que estava cozinhando. O cheiro da comida é diferente. Quando eu botei a colher na panela de feijão e eu comi, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas não é que é muito bom. É que ele comia só com alho e cebola. Então muda, né? Pode ser que você não goste de comer, então vá colocando de pouquinho em pouquinho, para você ir sentindo. Mas ali tem ervas que vão trazer acidez, ali tem coisas que vão trazer sabor, tem coisas que vão trazer picância. E aí eu fiz de uma maneira equilibrada para ficar ser mais para justamente para as pessoas fazerem esse processo, né? Fazer essa transição de comer comida com gosto, né? Com mais sabor. E sabor que não vá cobrir o sabor principal do alimento, que é isso que a gente tem que prezar, né? A gente tem que valorizar e honrar aquele vegetal que demorou não sei quanto tempo para nascer. Uma beterraba na terra fica mais de 6 meses para poder ficar boa para a gente comer, sabe? No ponto de comer. Uma vida animal também nem se fala, né? Tem terminações nervosas. Então, a gente não pode destruir isso na hora de cozinhar, porque está fazendo de qualquer jeito, né?
E é isso, assim, vamos testando coisas diferentes, que dá certo, sabe? Pode ser que uma vez não dê, mas não desista. Porque, às vezes, aquele seu ingrediente não estava tão bom. E aí já tem aquelas variáveis que eu falei para vocês no começo. Tem que ir insistindo e, principalmente, olhar para aquilo e entender. É uma berinjela que eu vou fazer. Então, ela tem uma casca mais dura por fora, o miolo dentro é mais mole, ela tem um pouquinho de picância. Beleza. Entendo que é uma berinjela. Qual que é a estrutura dela? Aí eu vou fazer uma receita com a berinjela. Que aí eu vou valorizar a berinjela, eu não vou estragar ela. Encher de molho, queijo, e a gente nem sente o gosto da berinjela na hora de comer. Exatamente. Certo? O tempero é o perfume do alimento, né? É a mesma coisa nós pegarmos um perfume e tomar banho de perfume, né? Não tem como. Acaba ficando horrível, mas se você souber que tipo de perfume que combina com a sua pele, né? Que combina com a sua personalidade e coloca numa quantidade exata, você está super se valorizando, inclusive até mudando a sua forma como as pessoas te veem por conta do perfume, né? E a comida é a mesma coisa. Então, é o perfume que você está valorizando o alimento, né? Tanto no sabor quanto no aroma. Então, nós não comemos somente aqui, né? As papilas gustativas. Nós temos todos os sistemas, toda a parte sensorial trabalha junto. Então, dieta, gente, é isso. E a Carol falou uma coisa muito importante, que, inclusive, nem eu tinha me dado conta, né? Que fazer dieta, a pessoa acaba associando a dieta a coisa ruim, né? Então, por que as pessoas falam, eu vou ter que deixar minha pizza, eu vou ter que deixar meu pãozinho, vou ter que deixar meu café, né? Então, é justamente por conta disso. Ela tem algum histórico, né? Em algum momento da vida dela, ela tentou fazer dieta de alguma forma e essa dieta não teve um processo muito interessante ali, né? Não teve um sucesso por conta de algum probleminha que aconteceu. E na maioria das vezes ele está associado ao sabor. Então, as pessoas colocam, né? Ela vai lá na memória, não, fazer dieta é ruim. Mas por quê? Porque não tem os temperos, né? O sabor, é o mesmo sabor que teria na alimentação que elas estavam fazendo anteriormente, né? Carol, Eu acho que é muito. Rô, só para complementar isso que você está falando, fala aí. a questão assim: a gente fala de dieta, a gente fala de privação. Sim. E não é privação, é isso que as pessoas têm que recodificar, ressignificar. Dieta não é privação, dieta é possibilidade. Nossa, repete isso daí que eu vou até anotar. Já anotei. Já anotou? Quem anotou? Eu. Dieta não é privação, dieta é possibilidade. Arrasou, Carol. Boa! Meu Deus. Podia dormir Porque sem essa. Olha. Sensacional, Carol. É isso mesmo. Fazer um negócio diferente, né? E você mudar, então, ainda mais hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? E Carol, não é. do outro. Ai, desculpa, você estava falando. É que o meu Não, delay aqui. Não, porque pode eu vou na feira, eu fico lembrando, né, da Rosângela e da Carol. Eu lembro da Rosângela com as estratégias nutricionais e a Carol com as ideias dos temperos que eu nem conhecia. E olha que eu vou na feira desde criança, que eu ia para feira, eu ia na feira para minha mãe. Eu não tinha ideia do que era nirá, eu não tinha ideia de um monte de coisa. Então eu chego na feira e fico olhando, o que será que a Carol usa de tempero? Eu não comprei esses temperos ainda, porque eu preciso dar um jeito de receber aqui em São Paulo. Mas eu vou falar com a Rô que eu quero, nem que seja pelo motoboy, né? Vou dar um jeito. Eu vou Oi? para São Paulo sempre. Eu vou sempre para São Paulo. Você me marca. Então... Ou a gente encontra numa estação de trem, alguma coisa. Meu marido te leva. Isso, eu quero. Chama Porque eu depois lá. fico. Tá bom. Eu fico vendo os temperos na feira e eu fico falando, o que será que a Carol usa? Gente, porque é demais. Aqui no freezer tem um monte de coisa congelada. Assim, dieta não é privação, dieta é possibilidade de você realmente transformar aquilo que você comeria, que nem a Rô falou. Você vai temperar uma salada. Meu Deus, chega de azeite e sal, né? Você pode usar estratégias, né? Estratégia para tudo. E você fica bem, não é ficar pensando, nossa, então eu vou pôr sazon, se não for sazon, não tem outra coisa. Não, é pensar, né, um pouquinho. Né, um pouquinho.
mesmo. Eu nem falei de salada, né? Posso só dar uma dica de salada? É bem rápido, eu prometo. Vocês estão com sono já, mas é bem rápido. Ó, salada é bom você acrescentar sempre textura. Então, eu tenho aqui em casa, por exemplo, um pote, eu compro farinha, eu compro amêndoa laminada, e aí eu torro ela, lamino na frigideira e guardo aqui. Amendoim, faço a mesma coisa. Eu asso no forno aqui, eu não compro aquele já assado que tem sal. Eu asso e deixo aqui. Gergelim, eu sempre tenho aqui gergelim também. Semente de abóbora, essas coisas. Coloca ali e deixo nos potinhos. Aí, quando eu faço uma salada, eu coloco na salada. Fica bem bom, as crianças gostam e acrescenta fibra. E é muito bom ter textura na salada. E aí, eu sempre também uso um pouquinho... Às vezes, eu coloco aceto balsâmico para temperar, que já muda totalmente a salada, totalmente. O vinagre de balsâmico. Façam isso para vocês verem. Ou o óleo de gergelim. Umas vezes eu coloco o balsâmico, outras vezes eu coloco óleo de gergelim, umas gotinhas, e faço a salada. Pronto. Já é outra salada. Já muda totalmente, né? Incrível. Eu não falo mais, só isso. Tchau, boa noite. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês quiserem mandar a pergunta lá no grupo, depois eu posso mandar para a Carol, né? Disponibilizo o contato da Carol também para vocês. Se vocês quiserem encomendar mais tempero da chefe, fiquem à vontade, né? Porque agora, com a sacola lá no consultório, os clientes iam saindo, eu ia mostrando. Olha, o tempero da Carol, olha o tempero da Carol. Então, vocês têm umas ligações aí, Carol. E elas ficam encantadas, assim, pelo formato, né? Nossa, parabéns, Carol. A embalagem que você fez, a receitinha dentro, né? Nossa, é muito carinhoso. Ficou muito bonitinho mesmo. Alguma pergunta, meninas? Aili. É lindo para dar de presente. Para dar de presente. Eu dei de presente. No primeiro kit que eu encomendei da Carol, né, daquela primeira vez, eu fiquei sem. Eu não. Eu dei de presente, eu fiquei sem. Então eu não sei nem o sabor. Porque eu acabei. Eu sou suspeita, porque agora eu tô viciada nos temperos da Carol. A minha comida agora só tem tempero da Carol. Olha, que delícia. Uma vez que você conhece os temperos da Carol, você não cozinha mais sem ele. Ai, gente. Na hora que foi um negócio que eu fiz tão sem pensar, assim, sabe? Eu falei, muita gente me perguntando, tá? Eu falei, eu vou fazer e vou ver, né? Nem foi um negócio que eu falei, não, eu vou viver de vender tempero. Não vou fazer isso, né? Faço muito esporádico, tanto que encomenda, e aí eu mando. Mas, assim, eu fico muito feliz mesmo de conseguir fazer com que eu falo que a minha meta de vida é fazer com que as pessoas cozinhem com o mesmo prazer que elas têm de comer, né? Então, acho que essa é a minha meta, e eu gosto muito de transferir o conhecimento, eu gosto muito de ensinar. Eu queria, né, pedir para vocês licença para a Rosângela também me seguirem no Instagram. Tem o meu canal no YouTube, que eu estou sempre postando coisas lá também, receitas, tem umas receitas com substituições lá bem interessantes. Pizza com massa low carb, tem quibe de abóbora, então tem algumas coisas bem legais lá que talvez em algum momento caiba aí na rotina de vocês. E obrigado pela simpatia e pela troca que a gente teve essa noite. Obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço, Carol, sempre pela sua parceria, o seu companheirismo aqui com a gente. É muito gostoso e muito prazeroso também ter você aqui com a gente. A gente sempre aprende com você, seja aqui na mentoria do Código Magra, seja nos seus stories, seja no seu YouTube. Eu acho que a sua missão realmente é passar, não é somente ensinar, mas é ensinar e passar para as pessoas que a vida ela não precisa ser sem graça. A vida, se ela tiver sabor, né, e sensações, ela se torna muito mais prazerosa. Muito obrigada, viu, Carol? Vamos tirar uma foto aqui, gente. Aqui. Depois me manda, tá? Print.
Eu ainda não sei dar print nesse negócio, mas vamos lá. É o print screen na tela. Então, eu dou o print screen, aí vai para onde esse negócio? Não sei. Ele some Nos arquivos do computador. nos arquivos. Eu vou dar um aqui, aí depois eu vou procurar. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Cega. Print screen. Ai, meu Deus, cadê? Tô falando que eu sou cega? Ah, aqui, achei. Foi. Carol, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Deus te abençoe. E Amém. se tiver mais encomendas, com certeza vou te chamar para a gente continuar com essa brincadeira tão gostosa. Tá bom. Obrigada e sucesso para vocês aí na caminhada, tá bom? Espero que vocês tenham um bom Salva de palmas resultado. para a Carol, gente. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, Carol! Obrigada. Obrigada. Beijo, Carol. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Hoje a gente não tem a nossa Obrigada. aula, tá? Obrigada, viu, gente? Semana que Tchau, vem. Rô! Tchau, meu amor. Semana que vem, cetogênica, hein? Tá, firme e forte. Firme e forte. Um beijo. Amém. Beijo, Aqui. menina. Boa noite. Tchau, Tchau. meninas. Tchau, tchau.